7 a 8. E o segundo texto, João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Primeiro, Mateus, capítulo 3, do versículo 7 a 8. Todos encontraram? Vamos lá. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus, que viam ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. O segundo texto é João 15, do 1 ao 5. João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Todos acharam, amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O tema dessa mensagem que Deus me deu: uma árvore sem fruto, ela não tem nome, né? Uma árvore sem fruto, ela não tem nome. Interessante que esses dois textos que nós acabamos de ler, né, um em Mateus e outro em João, os dois contextos falam sobre fruto. Em Mateus, né, João Batista falando para os fariseus e saduceus, porque eles tinham na consciência deles, por eles ser descendência de Abraão, que eles já estavam salvos e que eles não precisavam fazer mais nada. Eu já sou descendente de Abraão, e muitas das vezes nós, como cristãos, temos esses pensamentos, né? Aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, já somos salvos, então pronto, já sou salvo, acabou. Mas os dois textos nos alertam que nós temos que dar fruto. E o tema que Deus me deu foi esse: uma árvore sem fruto, uma árvore frutífera sem fruto, ela não tem nome. Você sabe que é uma mangueira. Por que você sabe que é uma mangueira? Porque você vê o fruto ali, então você sabe. Se você não vê o fruto, não tem como você saber que tipo de fruta é aquela ali. Interessante que hoje pela manhã, nosso pastor, né, pregou sobre a parábola do semeador, e nós nem conversamos, nem foi combinado. Deus já tinha me dado essa mensagem, e ele deu falou sobre a semeadura ali, e quem já foi de roça, que foi criado em campo, ele sabe como funciona. E quem não foi, para que você tenha um bom fruto, você precisa de um solo muito bom, né, um solo bem preparado para que você possa ter um bom fruto, né? Para que a árvore venha a ser boa e dê um bom fruto, ela precisa que a raiz seja profunda, esteja bem fincada para o quê? Para poder resistir, né? E automaticamente a árvore vai ser boa e vai ser um bom fruto, né? E o interessante, em cima desses dois textos que nós lemos, algumas verdades nós aprendemos com esses dois textos. O primeiro, né, que que nós temos, para que a gente possa gerar frutos dignos, né, de arrependimentos, frutos, nós precisamos estar na videira verdadeira, que é a árvore principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Para que eu e você, para que o corpo diaconal seja um bom diácono, para que eles possam exercer o ministério que Jesus deu, precisamos estar na videira. O corpo diaconal, nós como membro, precisamos estar em Cristo.
eu sei que muitos aqui vão poder falar para mim, mas Alex, eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus como Salvador. Amém. Mas tem alguns que ainda não aceitaram, que você precisa aceitar a Jesus como Salvador, é o primeiro passo para que você possa gerar bons frutos, para que você possa ter uma vida abençoada, para que você possa ter uma vida, né, feliz. Você primeiro precisa estar na videira, você primeiro precisa estar em Cristo. Em João 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, né? No próprio versículo 5 de João, capítulo 15, diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Para sermos um bom membro, para ser um bom diácono, para ser um bom vizinho, para sermos um bom cristão, precisamos estar alicerçado em Cristo. Nessa manhã, como o pastor nos ensinou, se você não estiver numa terra boa, alicerçado, com a raiz fincada em Cristo, vindo a dificuldade, você desiste. Quantas pessoas têm se afastado do Evangelho, têm desistido do Evangelho, começou a caminhada, começou a servir a Cristo, trabalhando, se envolvendo, mas a dificuldade veio e como a raiz dele não estava alicerçada em Cristo, profunda em Cristo, se afastaram, foi desanimando, e o interessante nesse próprio capítulo de João 15, se depois você em casa puder ler ele todo, você vai ver que se o ramo, né, que somos nós, não tiver na videira, ele murcha, ele não consegue sobreviver. Obrigado. Não consegue sobreviver. Então, para que você possa ser um bom cristão, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa pessoa, primeiro passo, aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador. É o primeiro passo. O corpo diaconal que vocês viram aqui na frente, que trabalham, que são pessoas que são dedicadas ao serviço, dedicadas ao Senhor, eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E você que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que você possa entender e não perder mais tempo e aceitar Ele como Salvador. Porque quando você aceita, né, você automaticamente, o Espírito Santo te sela e automaticamente você começa a ter informações, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a buscar a palavra de Deus e automaticamente a tua vida começa a mudar de direção, você começa a ter uma visão, você começa a ter sabedoria, você começa a melhorar a tua vida. Algumas pessoas, eu me lembro quando eu não era cristão, falava que se você aceitasse Jesus como Salvador, você ia perder a tua vida, você ia estragar a tua vida, você não ia poder fazer mais nada, nem A, nem B, pelo contrário, aí que você passa a dar valor à vida. Muitas pessoas hoje, para ter felicidade, ele precisa de bebida, ele precisa ter uma bebida, precisa de droga, precisa de alguma coisa para preencher o vazio que ele tem na alma. Quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você passa a não ter mais esse vazio, automaticamente você passa a ter uma paz que excede todo entendimento, você passa a ter uma felicidade, uma calma, que você às vezes vai falar, poxa, como está acontecendo isso? Estou vivendo caos. Jesus, ele não nos garante e nem nos prometeu que a gente não ia ter aflição, pelo contrário, mas ele nos garantiu que nós teríamos uma paz que excede todo entendimento, que ele nos daria a salvação. Então, para que você possa ter, né, a primeira verdade que a gente aprende nesse texto, precisamos estar nessa videira verdadeira, nessa árvore principal que se chama Jesus. É o primeiro passo para que a tua vida venha mudar, para que você possa ter uma vida tranquila. E para que o corpo diaconal, não só o corpo diaconal, o ministério de louvor, toda a estrutura da igreja, para que possa ter, né, funcionar como se manda, você precisa ter Jesus como Senhor da tua vida. Ele tem que ter o principal. Porque eu aprendo, meus irmãos, quando a gente tem o Senhor Jesus como principal de nossa vida, não há vaidade. Se o meu irmão está na frente trabalhando, eu estou por trás dando suporte a ele para ele estar trabalhando.
Interessante que ali fora o meu diácono, né, como a Jaqueline falou, favorito, ele também é um dos meus diáconos favoritos, Danilo, ele me colocou esse broche dos embaixadores do rei aqui para representar, né? E você vê que você me faz me lembrar que alguns anos atrás, eu e o Clévio, a gente fomos os líderes das embaixadas. O Gabriel foi nosso embaixador, o Jonathan, um monte de irmãos aqui foram, e eu estava vendo ali o neto da Célia, pô, ele está grandão, ele foi nosso embaixador, era pequenininho, e né, ele estava sempre aqui, e a gente vê hoje como, né, já estão já grandes, já adultos, e você vê que naquele período, era eu e Clévio que estava à frente. Hoje, é o Danilo, é o Jonathan, é o Gabriel, mas não tem vaidade, pelo contrário, eu estou por trás dando suporte a eles, o que eu puder ajudar, eu estou ajudando. Quando nós temos Cristo como nosso Salvador, a gente entende que é para o reino, não é para nós, a glória não é nossa, a glória é dele. Então, quem estiver à frente, quem estiver trabalhando, quem estiver, até aquele que está na portaria ou aquele que está limpando, faz por amor, porque nós estamos na videira verdadeira. Então, se você quer ter uma vida bem sucedida, se você quer ser feliz, o primeiro passo, aceita o Senhor Jesus como Salvador. A segunda verdade que nós aprendemos nesses dois textos, que o ramo, né, que somos nós, ele tem que estar na videira, ele tem que estar em Cristo. Se o ramo não tiver, se nós não tivermos em Cristo, murcha. Se você pegar uma árvore e você for ali cortar um galho dela e tirar e botar fora, ele vai morrer. Ele só tem vida se ele estiver na árvore. Nós só vamos ser aquilo que Deus quer, vamos ser felizes, vamos ser honrados, vamos poder estar trabalhando para Cristo, estar fazendo aquilo que Cristo quer, se nós estivermos em Cristo. No dia que nós, que somos o ramos, passar e achar que somos alguma coisa, que eu tenho cargo A, cargo B, que eu sou isso, que eu sou aquilo, nós não somos ninguém, não somos nada. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. A estrela aqui é o Senhor Jesus. Então, para que vocês, diáconos que, né, sempre trabalharam, já eram diácono, a igreja, graças a Deus, sempre respeitou vocês como diácono, mas hoje vocês foram oficializados, para que vocês possam fazer um bom ministério, tem que estar em Cristo, não pode sair dessa visão, temos que estar em Cristo. Mas você que ainda não tem cargo, mas que você é membro, que você tem Jesus como Salvador, tem que estar em Cristo. Pode acontecer o que for, meus irmãos, não abandona Jesus, não saia da videira, não saia dessa árvore principal, não saia, porque quando você sai, não há vida. Eu conheço muitas pessoas, eu trabalho com venda, eu lido com muitas pessoas, e você vê pessoas que falam, mas Alex, pô, eu sou tranquilo, eu não faço mal para ninguém, eu só não aceitei Jesus, mas você não consegue ter paz enquanto você não ter Jesus. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas, eu conheço pessoas que têm bom emprego, eu conheço pessoas que têm família abençoada, mas não tem paz. Por quê? Porque falta Jesus. Jesus, ele vai preencher esse vazio que há no teu coração, na tua alma, que você possa ter esse entendimento. A segunda verdade que a gente compreende aqui, o ramo não pode sair da videira. Não se afaste de Jesus, meu irmão. Se você se afastou, volte correndo logo. Jesus está de braço aberto esperando por você, para que você possa ser um bom pai, um bom esposo, né? Tenha uma boa família, uma pessoa de moral, uma pessoa de respeito. Não se afaste do Senhor Jesus, continue firme no Senhor Jesus. A terceira verdade que a gente aprende, né, que nesses dois textos, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? A gente vai compreender. A primeira coisa que a gente compreende, que o ramo
sozinho, ele não pode produzir fruto. Não tem como o ramo sozinho, não tem como eu chegar aqui sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo na minha vida, não tem como eu produzir fruto. Não tem. Você precisa estar na árvore, precisa estar em Jesus, precisa estar com o Espírito Santo, porque automaticamente ele vai começar a trabalhar na tua vida. Você pode cometer um erro, mas o Espírito Santo vai estar te lembrando, vai estar te mostrando, vai estar te incomodando, e você vai estar tendo a consciência que você precisa mudar, que você precisa ser uma nova criatura. Me faz me lembrar quando eu era novo convertido, e uma vez eu perguntando ao pastor Benilton, né, eu perguntei a ele: pastor Benilton, mas quando é que eu vou ter a certeza de que o Espírito Santo está comigo, que ele está na minha vida? E ele me deu uma explicação bem simples, e até hoje eu carrego no meu coração. Ele falou assim: Alex, toda vez que você fizer coisas erradas, que você achar que é normal, é um sinal que o Espírito Santo não está na tua vida. Porque quando você tem o Espírito Santo, se você fala algo para algum irmão que você ofende, o Espírito Santo vai te incomodar para você ir lá pedir perdão à pessoa. Se você faz algo que é pecado, algum erro, o Espírito Santo vai te incomodar que você está no erro, que você precisa mudar. Se você faz algo que desagrada o Espírito Santo, ele vai estar falando para você. Sabe por quê? Porque quando você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, automaticamente você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro do teu coração, dentro da tua vida, e ali ele vai estar te mostrando o que você tem que fazer. Você vai cometer, porque nós somos falhos, nós erramos, às vezes pensamos coisas erradas, às vezes falamos, às vezes temos vaidade, às vezes, mas o Espírito Santo vai te lembrar de que você tem que mudar, que a prioridade é o reino. Quando você começa a se envolver com o Espírito Santo, começa a buscar, começa a ler a palavra de Deus, começa a se dedicar, começa a orar, começa a buscar, a vaidade, ela sai do teu coração, porque você entende que você está aqui para trabalhar para o reino, você está aqui para trabalhar para Cristo, você não tem essa preocupação de quem está à frente, quem está fazendo, quem está se destacando, pelo contrário, você está sempre pronto a ajudar. Então, meus irmãos, para que você possa compreender o corpo diaconal, para que venha a ser um bom diácono, você precisa compreender que você não produz fruto sozinho, que você precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo que vai te capacitando, vai colocando palavra na tua boca, vai colocando palavra no teu coração, mas ele coloca se você ler, ele não coloca sem você ler, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que se dedicar, você tem que orar, e ali ele vai te lembrando, vai te falando, e automaticamente você vai botando em prática, e você vai sendo uma pessoa de respeito, uma pessoa que as pessoas vão olhando para você: poxa, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser daquele jeito. Por quê? Porque você começa a fazer a diferença, e você começa a pregar, não com palavra, mas você começa a pregar com a tua vida. As pessoas na tua comunidade começam a olhar e falar: poxa, essa pessoa de fato é um cristão de verdade. Quantos aqui não já ouviram esse testemunho de algumas pessoas e alguns irmãos, de que as pessoas não falam mal? Me faz me lembrar da minha falecida avó. Não é eu que estou falando, porque eu sou suspeito de falar, mas se você for lá onde eu moro e perguntar da falecida dona Inácia, como ela se procedia, como ela era, não tinha uma pessoa que falava mal da minha avó, porque ela procurava de fato ser uma cristã de verdade. Mas eu consegui enxergar isso, porque é o Espírito Santo que trabalhava na vida dela, que fazia aquilo por ela. Então, e minha avó sempre permaneceu em Cristo Jesus, nunca se afastou. Teve dificuldade, teve luta, teve decepções, nessa vida nós vamos ter, mas que você possa ter em mente de que nada pode te separar do amor de Cristo. Cristo te ama, Cristo quer mudar a tua vida, Cristo quer fazer você uma nova criatura. Ele não só quer te salvar, Ele quer também te dar paz, Ele quer mudar o teu semblante, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer fazer uma novidade de vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, aquilo que você fez, que você acha que foi errado, que foi coisas que até hoje te marca, esquece, meu irmão. Você agora vai ter uma novidade de vida, você vai começar a caminhar com Cristo, Cristo vai mudar a tua vida, vai te moldar, vai te fazer você ser uma nova criatura.
coisa que nós aprendemos para nós produzirmos fruto, né? Que o ramo, para produzir fruto bom, ele tem que estar saudável. Para o ramo produzir fruto bom, ele precisa ser saudável. E para você ser saudável, a terra tem que ser boa, ela tem que estar preparada. Você tem que estar o quê? Buscando conhecimento, procurando tratar a tua vida, tratar o teu coração, tratar as tuas decepções. Aprenda, meus irmãos. Decepções, se eu for perguntar aqui, todos têm. Frustrações, alguns podem ter. Mas que você não venha deixar isso entrar no teu coração e viver e ser uma pessoa desanimado, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem felicidade. Pelo contrário, me faz me lembrar Salmo 51, né? Davi, após ter errado, ter pecado com Betseba, e ele ora, e ele faz esse Salmo 51, ele pede a Deus, para Deus devolver a alegria da salvação, e isso nos faz nos lembrar hoje, quantos cristãos não é feliz, não tem felicidade, não é alegre porque ele é salvo. Eu fico vendo alguns irmãos aí, né, é pregado que, olha, meus irmãos, você vai receber o melhor, você vai ter o melhor, você vai ter isso. Ok, você pode ter, você se preparando, você buscando, você pode ter, mas o melhor Jesus já te deu, que é a salvação. Você é salvo, seja alegre, seja feliz. Talvez a casa que você tem hoje não é do jeito que você gostaria de que fosse. Trabalhe um pouquinho mais, daqui a pouco você melhora, mas não seja ingrato, não venha ser ingrato. Jesus tem te abençoado, tem, né, te guardado, e você, muitas das vezes, tem reclamado. Nós, como cristão, a gente precisa, meus irmãos, produzir fruto, ser pessoas melhores, ser pessoas boas. E o interessante, quando a gente fala de fruto, né, o ramo para produzir fruto bom, ele tem que estar saudável, e quando você está saudável, você passa a produzir fruto, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós muitas das vezes falamos os frutos, não é os frutos, é o fruto, é um fruto só, que é o que? Amor. Você, quando tem Cristo Jesus no teu coração, você passa a ser uma pessoa amável, você passa a ser uma pessoa que tem amor por almas, você passa a ter amor pelas pessoas, até aquelas pessoas que às vezes te ofendem ou falam algo para você que te entristece, você passa a ter amor. Sabe por quê? Porque Deus coloca no teu coração, você teve esse entendimento, você adquiriu conhecimento, mas aquela pessoa ainda não teve ainda esse conhecimento, está muitas das vezes na carne, e você passa a perdoar. Por quê? Porque você tem Jesus Cristo como teu Salvador. Então você passa a ter o amor, você passa a ter alegria, você passa a ter paz, você passa a ter paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança. Aí talvez você vai falar para mim assim, poxa Alex, mas eu tenho 3 desses daí, o resto eu não tenho não. Então, meus irmãos, não é papel meu te julgar, nem ninguém julgar você, mas começa a se aproximar mais de Cristo, começa a ler mais a palavra, começa mais a buscar, que você vai entender que isso aí é um fruto só, que o cristão ele tem que ter todos esses frutos. Esse texto aqui, meus irmãos, eu confesso para vocês que há muitos anos me gerou crise, né, porque amor, tá legal, alegria, eu tinha alguns desses aí, mas domínio próprio, eu tinha maior dificuldade para ter domínio próprio, né, algumas explosivas, eu sempre fui uma pessoa explosiva, e hoje Deus tem trabalhado no meu coração, que eu tenho que mudar, para mim produzir fruto bons, eu tenho que ser saudável, eu tenho que trabalhar na minha vida, eu tenho que olhar para dentro da minha vida, parar de olhar para a vida do meu irmão, parar de olhar para outro, e ter esse entendimento de que eu, como servo de Cristo Jesus, eu tenho que gerar fruto, porque interessante, nos faz nos lembrar que Jesus passando pelo caminho, e Jesus teve fome, e ele viu a figueira, e não tinha fruto na figueira. Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira, porque se não tem fruto, não presta. Se o cristão não gera fruto, se o cristão
não gera, se ele não reparte aquilo que ele tem, se ele não é uma boa pessoa, se ele não é amável, se ele não tem alegria, se ele não tem temperança, se ele não é bom, ele não está sendo um cristão. Olha, os dois textos que a gente fala, que a gente lemos, fala sobre isso. O cristão tem que gerar fruto. Alguém falou de você, falou mal de você, meu irmão, perdoa ele, ora por ele, ele ainda não tem conhecimento. Alguém está implicando com você, meu irmão, ora por ele, tenta ser amável, tenta ser bom. Ah, mas Alex, vamos chamar de bobo. Deixa chamar de bobo. Você tem Cristo, você tem que pregar o amor, você tem que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma nova criatura, que através da tua vida vai chegar uma hora que essa pessoa vai falar: caramba, eu só faço mal para aquela pessoa, e aquela pessoa é sempre bom para mim, ele por nenhum momento ele me persegue. Meus irmãos, eu converso com alguns, eu falo para os irmãos, não é porque eu estou na frente de vocês não, mas eu sempre falo, eu louvo a Deus pelo corpo diaconal da nossa igreja. Eu às vezes escuto em algumas igrejas aí, que pastor, que diácono faz isso, que o diácono vai lá, derruba pastor, que diácono persegue que diácono é ruim. Graças a Deus que o nosso corpo diaconal aqui é uma benção nessa igreja. Eles têm um zelo pela palavra de Deus, um zelo pela igreja, de que às vezes pode até errar, mas eles erram tentando querer acertar. E graças a Deus, Deus tem trabalhado em nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja diferente, uma igreja que tem amor, uma igreja saudável, como nosso pastor falou pela manhã hoje, uma igreja que pregue o amor, porque eu tenho entendido que quando nós começarmos a ser esse tipo de igreja, nós vamos começar a ganhar almas para o Senhor, porque as pessoas vão começar a olhar o teu procedimento que você é na tua casa, o teu procedimento que você é na tua localidade, o teu procedimento que você é no bairro, e vai começar a querer vir até você, conversar, e automaticamente você vai produzir fruto. Então, para nós produzirmos bom fruto, temos que estar saudável. Se você não está saudável, meu irmão, faz uma autoanálise e vê aonde você está errando, aonde você precisa melhorar. Se você tem vaidade no teu coração, tira isso do teu coração, começa a trabalhar para você ser uma nova criatura. Se você tem alguma rincha, alguma implicância com o teu irmão, tira isso do teu coração, vai lá, você pede perdão a ele, ah, mas ele não quer receber o perdão, você fez a tua parte, vai lá, ora por ele, um dia ele vai ter esse entendimento. É interessante que isso é tão sério, meus irmãos, que Jesus fala que se você vem trazer a tua oferta, se você tem problema com o teu irmão, não entrega não, primeiro vai lá, se conserta com o teu irmão, e depois você entrega. Precisamos ser saudáveis para darmos fruto bom. A próxima verdade que a gente aprende, para que a gente possa produzir frutos dignos de arrependimento, que o ramo doente produz frutos ruins, é as obras da carne, é o que está escrito em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, né? Que aí vem falando, né, de um monte de coisas erradas, um monte de coisas, né? Fornicação, adultério, né? Um monte de perseguição. Então você vê, quando as pessoas estão servindo a Cristo e tem esses pensamentos, tem essas práticas, ele ainda não teve de verdade um encontro com Cristo. Para que nós venhamos ser um bom diácono, um bom membro, um bom pastor, um bom líder, nós precisamos estar em Cristo, precisamos fazer a vontade de Cristo, precisamos ser nova criatura, precisamos fazer aquilo que Cristo nos orienta. Em Romanos 8, versículo 8, diz: os que estão na carne não pode agradar a Deus. Não tem como, meus irmãos, você querer viver na carne e querer agradar a Deus. Não tem como isso. Para você agradar a Deus, você tem que desagradar a carne, você tem que matar a carne. Talvez você vai me perguntar, mas como eu consigo fazer isso, Alex? Só com a ajuda do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus. O primeiro passo você tem que tomar, lendo a palavra de Deus, orando,
jejuando, procurando se consagrar, procurando ser uma nova criatura, e automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração. Você vai errar, não desanima não, mas você continua pedindo perdão a Deus, lutando. Daqui a pouco, quando você vê, você parou, você vai mudando, você vai sendo uma nova criatura. O pastor pela manhã falou, né, sobre questão de palavrão, né, que alguns membros, eu me lembrei como eu era. Quando eu me converti, eu era viciado em falar palavrão, mas eu falava, de 10 palavras, 11 era palavrão. Eu falava muito, e saía, e eu me converti, e eu já na igreja, como membro, e eu falava palavrão, e eu comecei a orar, pedir a Deus, e Deus naturalmente, Ele foi me ajudando, quando eu acordei, eu tinha parado de falar. Glória a Deus por isso. E que você, se está tendo algum problema, está tendo alguma dificuldade, que você comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a buscar, para que o Espírito Santo possa te ajudar a você ser uma nova criatura. A outra verdade que a gente aprende para poder produzir frutos dignos de arrependimento, o ramo precisa ter atitudes, ações e obras dignas de arrependimento. Nós, como cristão de verdade, precisamos ter atitudes, ações e obras dignas de arrependimento, ser uma nova criatura, meu irmão, ser diferente. Meus irmãos, isso tem falado muito no meu coração sobre isso, porque às vezes nós aceitamos a Jesus como Salvador, somos salvos, Jesus salvou, eu acredito na salvação única, eu acredito nisso. Só que às vezes a gente se escora nessa salvação e vivemos a vida de qualquer maneira. Já estou salvo, então não preciso mudar, não preciso me consertar, não preciso ser nova criatura. E muitas das vezes nós somos ruins, às vezes somos ignorantes para os nossos irmãos, somos péssimos marido, péssimas esposa, péssimos funcionários, péssimos vizinhos, e vemos para a igreja, levantamos as mãos, adoramos a Cristo, mas não tentamos fazer nada para sermos uma nova criatura. E Deus, Ele sempre vai nos cobrar isso. A salvação, ela é de graça, é Cristo que nos deu, mas o processo da caminhada, a santificação, é um trabalho nosso. Nós temos que trabalhar a cada dia para ser uma nova criatura, uma pessoa melhor, ser uma pessoa amável, uma pessoa que as pessoas gostam de vir conversar, uma pessoa que as pessoas gostam de vir pedir conselho, vir pedir orientação. Por quê? Porque você sempre tem uma palavra de Deus para falar, não uma pessoa que venha falar coisas que não deve, ou dar conselho errado. Temos que ter essa consciência. Meus irmãos, em Efésios capítulo 5, 18, Paulo nos dá uma direção, uma orientação, que ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E encher do Espírito Santo é você a cada dia estar buscando mais a palavra de Deus, estar buscando a comunhão com Deus, estar buscando estar próximo com Deus, estar buscando automaticamente, isso vai estar sempre no teu coração. E quando tiver oportunidade ou situação para você errar, o Espírito Santo vai te lembrar de que você tem um compromisso com Ele, de que você não deve errar, que você vem estar cheio. Em Gálatas capítulo 5, 16, diz assim: andei no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vai estar sempre te lembrando, meus irmãos, sempre. Corpo diaconal, que hoje está sendo, a consagração dele, seja sempre esse diáconos abençoado que vocês são. Nunca perca essa essência, porque nós, ser humano, temos esse hábito, às vezes a vaidade, ela começa a subir, eu já tenho esse cargo, eu tenho aquele, eu sou isso, eu tenho dinheiro, eu sou... Meu irmão, nunca perca a tua essência, sempre tenha isso no teu coração. Você é um filho de Deus, você é servo, e Jesus nos chamou para sermos servo
pronto para estar servindo. Jesus, ele até fala, se você quer ser maior no reino do céu, seja servo. Para que você seja grande, você tem que servir, você tem que estar sempre preocupado em estar servindo e agradando o outro. Se nós tivermos esse entendimento e botarmos em prática, nossa vida vai ser maravilhosa, nosso casamento vai ser bom. Sabe por que vai ser bom? Porque você não vai estar preocupado com o teu eu, você vai estar preocupado em agradar o teu próximo, a tua esposa, o teu esposo, e vice-versa. Na igreja, a tua igreja vai ser uma bênção, sabe por causa de quê? Você não vai estar preocupado com cargo, quem vai estar à frente, quem vai estar liderando, como vai estar. Pelo contrário, você vai estar preocupado em ajudar, em dar apoio, porque às vezes você não pode estar aqui à frente pregando, mas você pode estar aí, ali fora convidando pessoas para vir, estar orientando, falando, dando o suporte que o pastor precisa, porque às vezes o pastor está pregando aqui, mas ele às vezes, a nossa igreja, graças a Deus, ela é uma igreja pequena, dá para o nosso pastor ver tudo, mas a gente crê que a igreja vai crescer, então precisa de membros para estar fazendo, porque às vezes você está vendo um irmãozinho ali meio triste, com um semblante triste, vai até ele, fala de Jesus, mostra, dá o suporte, porque nós somos de Cristo, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que a igreja receba com carinho. Primeiro passo, quer ter uma vida bem sucedida? Aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Convido a banda aqui à frente, né, o Ministério de Louvor. Aceita Jesus Cristo como o teu Salvador. É o primeiro passo. Eu te garanto, meus irmãos, se você aceitar Jesus como Salvador, a tua vida vai mudar. Se você entregar a tua vida de fato para Ele, você vai ver que Ele vai mudar a tua vida vai ter sentido, você vai ser uma pessoa alegre, né? Depois, a gente precisa produzir frutos dignos, né? João Batista fala dos fariseus e saduceus, de que eles queriam vir ser batizados só para cumprir a tradição, porque eles achavam, né, que era descendente de Abraão, e de fato eles eram, mas eles não queriam ser uma nova criatura, e João advertiu ele, mostrou para eles, e fala para nós hoje, que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos estar ouvindo, né, um louvor, e logo após eu vou estar fazendo 3 convites.